Deus é muito bom para conosco, nessa noite maravilhosa de louvores que mexem, não somente com a nossa alma, mas falam muito profundo no nosso espírito, dando convicções de quem nós somos e daquilo que nós já passamos, entregando a vida ao Senhor. Eu confesso que a mesma alegria de louvar ao Senhor, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor. Glória a Deus por isso, amém? Deus abençoe o irmão Mauro, pelo copo d'água, que receba galardão de profeta, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1. No final do culto nós vamos orar, alguns pedidos de orações, nós vamos orar no final. 1 Samuel capítulo 1, no verso 9. A minha vida no altar de Deus. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Tudo vai caminhando para aquilo que o Senhor quer transmitir através da sua palavra. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos desse avivamento. 1 Samuel capítulo 1, no verso 9. Os irmãos acharam? Diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Amém? Grave essas duas palavras. Ana se levantou. Ana se levantou. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, ministrar algo que venha falar conosco a respeito da nossa vida com o Senhor, da nossa vida com Deus. Amém? Você está disposto a se levantar ou continuar sentado? É aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? A igreja precisa se levantar, não pode estar sentada. Os filhos de Deus precisam se levantar, não pode estar sentados. Nós precisamos nos levantar nesse tempo de trevas que cobre a terra. Nós precisamos nos levantar. Não podemos ficar acomodados. Amém? É tempo de levante. E o Senhor quer levantar cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. O texto de 1 Samuel mostra para nós, muito claro, como um divisor de águas. O livro do profeta Samuel é um divisor de águas. O livro do profeta Samuel, do qual leva o seu nome, já inicia contando como deu-se início a um grande avivamento a esta nação chamada Israel. Eu acho lindo isso, que o grande avivamento que Deus tem para a nossa vida começa conosco. Você já prestou atenção que no livro do profeta Samuel, do qual já inicia-se contando a respeito da sua própria história, da sua própria vida, já inicia narrando, antes mesmo dele vir à existência, já é descrito a respeito da vida da mãe e como foi o caminho percorrido da mãe pelos anos de sofrimento para gerar Samuel. E depois que Samuel é gerado, um propósito se cumpre na vida deste que foi um dos grandes homens do Antigo Testamento, e que estava sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, como julgar
ser a boca de Deus na terra e também pegar o sacrifício do povo e levar a Deus. Nas 3 funções que o nosso Senhor Jesus, Ele também cumpriu cabalmente, que foi interceder pela humanidade, levar o sacrifício da humanidade a Deus, ser a boca de Deus na terra e trazer julgamento. Então, quando nós olhamos para a vida do profeta Samuel, para que um grande avivamento acontecesse, primeiro, o avivamento começa pela vida dele, pela vida deste grande profeta de Deus. O profeta Samuel é um divisor de águas, antes e depois. O profeta Samuel, ele marca a sua geração de forma, aquilo que estava caído, Deus restaura, renova, aviva, para um propósito específico, naqueles que Deus tem nesta terra. E eu sei que o Senhor tem levantado a cada um de nós, o Senhor tem levantado a cada um de nós com um propósito, e colocou dentro de nós uma força maior do que a nossa para gerar um avivamento. Quando Deus nos salva, ou a partir do momento que Deus nos salva, um propósito específico nasce, e uma história de propósito inicia-se através de nós, para um povo que estava em trevas, como diz a Bíblia, um povo que estava em trevas raiou uma grande luz, porque Cristo veio ao mundo para ser a luz, para trazer luz. E quando nós entendemos que Deus salvando a cada um de nós é uma luz que nasce para brilhar no meio das trevas, que raia para brilhar no meio das trevas, e que Deus conta conosco para que um avivamento de salvação venha sobre as pessoas. Então o livro do profeta Samuel é um livro que marca a Bíblia Sagrada, com antes e depois. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida também seja marcada antes e depois. Quando nós começamos a olhar a vida de Ana, para que houvesse um avivamento, quando nós começamos a analisar a história até chegar a este momento do verso 9, não foi fácil. Não foi fácil chegar até este momento. Até este momento, para esta mulher chegar e tocar no altar e ter uma vida no altar, não foi fácil. Porque ter vida no altar não é fácil. Vida no altar mostra para nós renúncia. Aquilo que nós renunciamos, aquilo que nós deixamos, aquilo que nós negamos, aquilo que nós não olhamos. E quando assim nós fazemos, nós cumprimos um preceito que está no reino: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Aleluia. Negar-se a si mesmo, e é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. Nós precisamos negar a nós mesmos para que uma história se cumpra nas nossas vidas. Negar-se a si mesmo é negar as nossas vontades e desejos particulares. Não que Deus não venha cumprir aquilo que nós temos de desejo, porque a Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração de seus filhos. Mas para um propósito específico, para trazer luz na mente de pessoas, que este foi o propósito da nossa salvação, nós precisamos negar a nós mesmos. E Deus é especialista em levar a cada um de nós a negar-se a si mesmo. Deus é especialista em nos levar a negar-se a si mesmo. Deus é especialista. Sabe esse momento que você está vivendo, esse momento que você está passando, de turbulência, é Deus te ensinando você a negar-se a si mesmo. Deus está nos levando a negar-se a si mesmo em todos os instantes da vida. Deus está nos ensinando a negar-se a si mesmo, negar as nossas próprias vontades. Então a vida de Ana já começa com uma negação, ou seja, ela passa a entender que ela precisa compreender algo que não estava bem. A Bíblia vai dizer para nós, já no verso 1, que havia um homem na cidade de Efraim, ou nas montanhas de Efraim, Ramate-Zefaim, chamado Eucana. Eucana tinha 2 esposas, porque a primeira era estéril. Olha só, a primeira era estéril. Então,
Ana vê a sua adversária gerar frutos ou filhos para seu marido. E a Bíblia vai mostrar para nós que, eu gosto sempre de primeiro lançar a problemática, lançar sempre o problema primeiro. Eu gosto sempre de lançar primeiro algo para nós refletirmos, se aquilo que nós estamos vivendo realmente encontra-se base na Bíblia Sagrada, porque nós muitas vezes vivemos num sentido de autocomiseração. Só eu sofro, só eu passo por dificuldade, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso era desde criança, era desde a escola, era desde meus pais. Nunca ninguém gostou de mim, nunca ninguém me amou, nunca tive oportunidade, nunca. A autocomiseração. Então, quando Deus ele faz nos enxergar a Bíblia, primeiro ele lança uma problemática, primeiro ele lança a dificuldade de alguém, para nós compararmos, para ver se estamos realmente sofrendo para que haja uma intervenção de Deus. Então a Bíblia começa a dizer para nós que a afronta vinha de dentro da sua casa, aonde a Bíblia mostra para nós que a competidora gerava filhos, e por gerar filhos, esta mulher era aceita por aquilo que estava gerando. Mas Ana não podia gerar. O conflito dentro do seu coração, o conflito dentro da sua alma, a amargura que estava na sua alma. Note comigo, nós precisamos viver um avivamento de forma a suportar as adversidades, para nós vermos a manifestação de Deus a nosso favor. Nós precisamos entender que muitas vezes passamos pelo sofrimento, mas o sofrimento não vai nos matar, o sofrimento é para nos ensinar, e para que nós possamos ser modelo para alguém que talvez esteja sofrendo também. Aleluia! Sofrimento não é para nos lançar no chão e fora da presença de Deus. O sofrimento é para nos enraizar na fé, para nós termos experiências com o Senhor. Por isso que eu creio que aquilo que você está passando é muito menor do que o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que você está vivendo é muito menor debaixo de um propósito grande que Deus tem através da sua vida. O que me traz consolo a cada dia é entender que tudo aquilo que eu passo na vida sempre vai ser menor do que o propósito de Deus para a minha vida. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, olhe só, quando nós precisamos de um avivamento, entenda comigo, quando nós precisamos de um avivamento, é quando nós enxergamos que à nossa volta nada está dando certo, é quando tudo está contrário àquilo que nós não aceitamos, é quando todas as coisas que nós estamos vivendo estão batendo de frente com aquilo que nós esperamos. Porque a primeira coisa na nossa vida que murcha, que enfraquece, que entristece, é uma alma que junta dentro de si tristeza e amargura, e que nos lança fora da presença de Deus. Mas é muito comum nós passando pela adversidade com uma alma triste, mesmo assim continuamos fazendo o que os preceitos religiosos nos obrigam. A Bíblia vai dizer para nós que Ana, ela ia com Eucana e Penina à festa anual de sacrifício. Está aqui o texto. O texto mostra que todo ano, ou de ano em ano, Eucana subia com as suas duas mulheres e dava as duas oferta para ofertar de sacrifício. Para Penina dava uma porção, mas para Ana dava uma porção maior. Olha só, cumprindo preceitos religiosos, estava indo de ano em ano, mas como que estava a alma? Amargurada, porque não havia entendido um propósito. Irmão, quando nós não entendemos um propósito, nós nos entristecemos. Quando nós não entendemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós somos colocados no chão. Por quê? Porque nós nos deparamos com algo que aquilo ali parece ser um ponto final. Mas não existe ninguém nesta vida da qual Deus tem um propósito que venham colocar ponto final. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, nós passamos debaixo de um propósito de Deus. Aleluia. Irmãos, tem um texto na Bíblia que me deixa com a cabeça, parece que a minha mente dá um nó. Presta atenção. O apóstolo Paulo diz para nós em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito.
todas as coisas contribuem para o bem. Agora olha só, se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, por que é que nós nos entristecemos? Você já parou para imaginar o que ele está dizendo? Se todas as coisas contribuem para o bem, por que é que eu me entristeço se contribui para o bem? Eu aprendi uma lição com Deus nessas madrugadas do silêncio. Eu aprendi algo com Deus. E Deus foi muito profícuo no meu espírito, dizendo: filho, precisa se compreender o propósito do sofrimento e não o sofrimento. Foi daí que eu pude glorificar ao Senhor. Foi daí que eu pude sentir paz na minha alma, porque quando nós entendemos o propósito de Deus, daquilo que nós estamos passando, quando nós entendemos o propósito daquele momento, Deus não quer que nós venhamos sentir a dor, mas a dor proporciona em nós algo edificante. Pastor, quando você consegue suportar a dor e continuar amando o seu Senhor, aleluia, é aí que a recompensa. É aí que a recompensa. Eu amo servir o Senhor. Como? Quando está tudo bem. Porque quando tudo está mal, eu fico tão frio na fé. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, entenda: quando nós amamos o Senhor, é nesse momento que nós demonstramos o amor que nós temos a Deus. Pastor, o senhor está falando isso? Como eu ouvi um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor suporta tudo, pastor, porque o senhor tem unção de pastor. Eu falei: mostra para mim, não está isso aí, que eu preciso urgentemente entender isso que você está pensando. Só porque eu tenho unção de pastor quer dizer que eu consigo suportar mais a dor? Aí que aumenta a dor. Nós precisamos entender, não é a dor, nós precisamos entender qual é o propósito da dor. Qual foi o propósito da dor de Jesus? Olha só, Jesus derramou 3 vezes sangue. 3 vezes sangue Jesus derramou. Jesus não derramou sangue só na cruz. Jesus não derramou sangue só na cruz. Jesus derramou 3 vezes sangue. Primeira vez que Jesus derramou sangue foi no Getsêmani. Agora, como é que Jesus derramou sangue no Getsêmani? Quando ele teve a informação espiritual do que ele iria sofrer na cruz. Primeira vez, Jesus sofreu na sua alma de tal forma que o seu corpo físico não suportou e derramou sangue por causa da alma ferida que estava. O que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmãos, que eu e você, quando nós estamos passando por uma tribulação tamanha, quem sofre é a nossa alma, e a nossa alma sangra. E é neste momento que nós demonstramos o amor, quando dizemos: Senhor, passa de mim esse cálice, porque a dor é tamanha, mas contudo seja feita a tua vontade. Demonstra o amor a Deus, porque eu não saio do propósito. Eu sei que tem pessoas nesse lugar que não está entendendo a dor, não está entendendo o propósito da dor. Você só está conseguindo enxergar a dor. A dor, irmão, é ruim demais. Ninguém gosta de passar por dor. Mas quando nós passamos a dor na nossa alma, irmãos, quando nós passamos a dor na nossa alma, quando ela sangra de angústia por aquilo que nós não queremos viver, nós não podemos sair do propósito. Jesus foi a segunda vez. E Jesus, quando ele estava sendo açoitado com chicotes, naquele momento ali, a alma de Jesus já estava amargurada. Agora é o seu corpo físico que estava totalmente desfigurado. Irmão, existem momentos da nossa vida em que nós somos levados a sofrer na carne, por amor a Deus. O que dizer dos nossos irmãos do passado, que entregaram as suas vidas em sacrifício ao Senhor? O que dizer dos pregadores no meio dos séculos? No ano de 1555, um pregador afrontando a igreja católica da época, os bispos disseram: renuncie a sua fé em Jesus e volte para o dogma católico romano. A pira de lenha estava no seu peito. Ele disse assim: hoje eu estou disposto a pagar com o meu sangue aquilo que eu preguei a minha vida inteira.
Muitas vezes nós somos levados a sangrar verdadeiramente por amor a Deus, por amor a Cristo Jesus. A dor proporciona em nós algo, irmão, terrível, mas quando entende-se o propósito da dor, contribui para o bem, não só nosso, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. Outra vez que Jesus sofre, derramando sangue, Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, com mãos e pés pregados, naquele momento Jesus sente dor que ninguém na terra sentiu. Jesus sentiu dor inimaginável quando Jesus estava na cruz, naquele momento da dor da cruz, aonde a sua alma estava angustiada, aonde o seu corpo estava machucado, não tinha nenhum lugar no corpo de Jesus que não tinha marca, mas Jesus estava ali. Quando Jesus estava sentindo aquela dor inimaginável na cruz, a Bíblia vai dizer que no final do dia, Jesus, ele rompe no espírito. Aleluia. Ele rompe no espírito. E ele abre a boca para dizer assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque das 3 vezes que eu sofri, das 3 vezes que a dor foi tamanha em mim, eu consegui permanecer fiel. Então eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. A dor é inevitável. E a dor muitas vezes pode nos fazer retroceder, quando não entendemos o propósito. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus me trouxe nesta noite esta palavra para lhe dizer: eu não sei em que área da sua vida está sangrando, mas uma coisa eu sei lhe dizer, em nome do Senhor Jesus: continue caminhando até o fim, porque Deus vai trazer um avivamento sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Dor é inevitável, e a dor pode me tirar se eu não entendo o propósito. Por isso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que entendem o propósito de Deus. Ana estava sofrendo. Ana estava sofrendo em um período onde todo mundo estava acomodado. Presta atenção, onde todo mundo estava cumprindo preceitos religiosos, onde todo mundo estava cumprindo preceitos da religião. Oh Deus, a Bíblia vai dizer para nós que a dor é tamanha, todos os anos ela cumpria os rituais, aqui dentro sangrando, 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 ó, sangrando. Aí chega no verso 9, depois de um afago do marido, dizendo assim: eu sou melhor que muitos filhos, minha filha. Ó, fosse melhor, está entendendo? Eu sou melhor do que muitos filhos. Mas o propósito não era esse. O propósito era a dor que ela estava passando. E quando nós passamos pela dor, irmão, existem 2 coisas importantes que nós precisamos entender com a dor. A dor ou ela para, ou ela nos motiva a continuar caminhando. A dor ou ela consegue nos parar. A dor, ela vem sobre nós com uma força tamanha, contrária àquilo que nós estamos querendo que aconteça conosco. Ou ela nos para, ou ela é como uma mola propulsora que nos faz avançar mais forte, nos impulsiona à frente, nos impulsiona a continuar. A dor, ela tem poder de parar, como tem poder de nos fazer avançar. Aprenda o que eu vou dizer: nem sempre quando nós somos colocados para trás, representa que nós vamos ficar para trás. Você não entendeu? Vou revelar. Você, quando era criança, já usou estilingue? Já, né, André? Estilingue, ó, ó, Juarez, estilingue, ó, estilingue. Estilingue pega e começa a puxar, 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 puxar. Aí alguém fala assim: é final da pedra. O final da pedra é atrás da forquilha. Mas de repente faz assim, ó. Para onde vai a pedra? Some de vista.
Aprenda o que eu vou dizer. Quanto maior a dor que te impulsiona para trás, vai ser maior a força com que você vai ser lançado para frente. Quanto maior a dor para trás, vai ser a força para frente. Penina não estava entendendo isso. Por quê? Porque Ana estava na prova. Ana estava no momento da provação. Ana estava no momento do propósito. Mas nem sempre Deus quer que nós venhamos ficar somente para trás, na prova. Porque quando o avivamento na nossa vida vem, Ele nos lança para frente. Quero fazer você pensar. Tem história de Penina depois do nascimento de Samuel? Puxa vida. Meu Deus do céu, tem história de Penina depois do nascimento de Samuel. Eu não sei qual penina você está enfrentando, mas uma notícia boa eu tenho para lhe dizer. Calma o seu coração. Calma o seu coração. Entenda o propósito de Deus. A dor é um momento para nos ensinar. A Bíblia vai dizer para nós que naquele momento, num ano, estavam sentados para comer. A Bíblia diz que a angústia foi tamanha de Ana, que Ana se levanta. Ana se levanta. Deixam todos a mesa e chega no tabernáculo. O sacerdote estava sentado, com os olhos fechados, no tabernáculo. Aprenda o que eu vou dizer. Sacerdócio do Antigo Testamento eram pessoas designadas por herança. Aprenda. Pessoas designadas por herança, que vinha-se de geração a geração. Eli era a quarta geração de sacerdócio. Agora olha só que coisa interessante. No Novo Testamento, sacerdotes não são pessoas específicas. Ou seja, só o pastor da igreja é sacerdote. Não é só o pastor da igreja que é sacerdote. Não é só o pastor que está servindo o sacrifício de vocês a Deus. Não é. Sacerdócio está falando para nós de responsabilidade pessoal. Cada um que está aqui é um sacerdócio de Deus. Cada um que está aqui é um sacerdócio de Deus. Cada um que está aqui tem a responsabilidade de sacerdócio de Deus. Olha só, então presta atenção. Ana para nós nos inspira no momento da nossa adversidade, das provações que a vida nos apresenta, para entender propósitos. O sacerdote Eli representa uma figura de pessoas que se acomodou por viver no tabernáculo de Deus. Aqui que está o perigo. Aqui está o perigo. Aqui não é específico a uma pessoa designada dentro da igreja. Não, o sacerdote está falando com o pastor. Olha lá, está vendo? O pastor que está dormindo, barrigudo, o pastor que lá dormindo e que não sabe nem enxergar ainda as coisas de Deus. Acomodou-se. Não, sacerdócio está dizendo a responsabilidade pessoal de cada um de nós. Eu posso enxergar com os meus olhos da fé. Existem muitas Anas. Muitas Anas. Está com a alma triste, amargurada. Está angustiada. Note, Ana estava angustiada porque lhe faltava alguma coisa nesse mundo físico. Eu não sei o que está faltando na sua vida que faz com que você se angustie. Mas eu tenho uma grande notícia para lhe dizer. Não há nada nesse mundo físico que o Criador de todas as coisas não possa suprir. Não possa tocar. Ana estava no mundo físico precisando de um filho. Sacerdote tinha 2. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Agora olha só, Ana precisava de um filho, Eli tinha 2. Que diante de Deus não existia. Então logo nós podemos imaginar o seguinte:
Se Ana, que não tinha filhos, queria um filho, Eli tinha 2, que não era visto diante de Deus. Então logo nós entendemos que a dor de Ana a impulsionou a se levantar, quanto a dor de Eli o impulsionou a continuar sentado. Forte, é forte, é forte. Enquanto Ana tinha o desejo de um filho, e tudo conspirava para que ela continuasse na mesma vida religiosa, mas a Bíblia diz que ela se levantou. Oxalá, Deus, que nós possamos nos levantar nesse tempo de crise, que nós possamos nos levantar nesse tempo de crise. Enquanto a dor daquela mulher o impulsionou a levantar, a total vergonha de Eli fez com que ele permanecesse sentado. E nessa noite eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda a mensagem que Deus quer transmitir a nós. O que é que você vai fazer com a sua dor e frustração? O que é que você vai fazer com a dor e a frustração que você está passando? O que é que você está fazendo com a dor e frustração que você está passando? O que é que nós estamos fazendo com a dor e a frustração? A dor e a frustração nos faz ficar sentado como Eli, ou nos faz nos levantar como Ana? Nos faz levantar como Ana. Deus está querendo nesta noite colocar em nosso espírito uma convicção. A dor não é para nos fazer sentar, a dor é para nos fazer levantar. A dor é para nos colocar de pé. Mas nós precisamos entender, olha só, Ana viveu muitos anos da sua vida num sofrimento total, quando entendia que a dor era o final. Quando ela descobriu que a dor era só um propósito, ela se levantou. Primeira coisa que eu tenho que aprender, irmãos, quando nós entendemos qual é o propósito do sofrimento, nós nos colocamos de pé, dizendo assim: Senhor, eu quero um avivamento sobre a minha vida. Eu quero um avivamento sobre a minha vida. Que o mesmo Espírito que impulsionou Ana a se levantar em meio à sua dor, que venha sobre nós em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acomodar em meio a este mal que está sobre a terra. Nós não podemos nos acomodar e aceitar as coisas como elas são. Como eu louvo a Deus pela vida de pessoas aqui na igreja. Nós ouvimos um testemunho nessa noite. Como estava a nossa irmã Sueli? Cabisbaixa, olhando a sua dor, sem forças para pelejar. Deus diz assim: minha serva, cola nela. Cola nela. Aí vai a Ivanilda: vamos fazer uma campanha de oração. Vamos nos levantar. Vamos clamar. A resposta do céu virá. Em nome do Senhor Jesus, entendo que Deus está querendo nos levar. Irmãos, a semana passada inteira Deus estava me levando nas madrugadas. Não sou melhor porque oro nas madrugadas. Só entendo que a filha é menor. Só entendo que a filha é menor. Por quê? Porque de madrugada é só Ana que levanta para orar. Eli prefere ficar sentado na cadeira. Ele prefere ficar sentado na cadeira. Mas nas madrugadas Ana está orando. Fui levado nestas madrugadas a orar por todos os membros do ministério. Isso Deus colocou, e nós queremos pedir ajuda dos irmãos da intercessão, que tem clamado ao Senhor todos os cultos. Antes de começar os cultos estão orando. Orar por todos os membros da igreja. Porque se você olhar, irmãos, todos, sem exceção, passam por provações e privações nesta vida social. Todos estão sendo
provados. Sem exceção, todos. Enquanto à tarde eu estava com o Senhor, Ele ministrou ao meu coração assim: nós não podemos estar como Eli. Eli se acomodou, mas Ana se colocou de pé. Se colocou de pé. Nós vamos conseguir ver Samuel sendo gerado se nós conseguir romper as barreiras das nossas angústias. Se nós conseguirmos romper as barreiras da angústia, Deus visitará cada um de nós com Samuel. Eu não sei qual Samuel você precisa. Eu não sei qual Samuel você está esperando. Eu não sei qual Samuel você está desejando. Mas uma coisa eu posso entender: que quando nós entendemos a dor do nosso sofrimento, nós logo lançamos ao Senhor. E eu sei que cada um de nós que estamos aqui tem um propósito, tem algo sendo estabelecido através dessa dor. E eu sei que tem pessoas que chegou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, eu vou àquele lugar porque eu já não aguento mais, eu preciso de uma palavra. E o Senhor vai dizendo a você nesta noite: você precisa ser como Ana. Ana viu Samuel sendo gerado, mas Eli vê os 2 filhos morrendo. Presta atenção, irmãos. Samuel nasceu de alguém que se levantou. Ofni e Finéias morreu por alguém que esteve sentado. É sério que Deus está dizendo para nós nessa noite. Deus confirmou através do testemunho a palavra que eu ia ministrar, e isso eu ia dizer nessa noite. Irmão, se Samuel se levantou, foi porque existiu uma Ana para orar. Se Samuel nasceu, irmão, e foi quem foi, é porque teve uma Ana para orar. Teve uma Ana para interceder. Ofni e Finéias morreu na batalha porque o pai se acomodou. O filho da Sueli viveu porque Ana estava com o joelho no chão. Não foi o testemunho que nós ouvimos aqui nessa noite? Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender o que Deus está nos levando a compreender por esses dias. Irmãos, esses dias de trevas é para a nossa reflexão. Muitas coisas nós estamos aprendendo nesses dias de trevas. Eu não sei que Samuel você está esperando. Eu não sei. Mas em nome do Senhor Jesus, tenha força, se levante. E esse se levantar não era apenas se levantar da cadeira, era se levantar diante de Deus, se colocar de pé diante do Senhor. Daniel, quando teve a revelação, irmão, olha como tem uma palavra profética quando vem a nós, nos coloca de pé. Daniel, quando viu o anjo de Deus vindo a ele em oração, quando o anjo se revelou a ele, a primeira coisa que o anjo ele disse: põe-te em pé. Põe-te em pé. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está querendo colocar pessoas de pé. Nessa palavra para colocar pessoas de pé, para continuar no nome do Senhor Jesus. Porque Samuel vai nascer, Samuel vai ser gerado, mas nós precisamos entender propósitos. O que vamos fazer com Samuel? O que vamos fazer com Samuel depois de nascido? A Bíblia vai dizer para nós que aquela mulher, ela estava na ponta do altar. Irmão, é coisa linda. Ela entra, Pai do Senhor, vai na ponta do altar. Toque no altar. Tocou no altar. Quando ela tocou no altar, ela não tinha palavra. Mas é com palavra que Deus espera em nós. Porque existe momento da nossa vida que nós não temos palavras. Existe momento da nossa vida que nós não temos palavras. Existe momentos da vida que Deus
não quer nos ouvir, Ele quer nos ter. E você já percebeu que quando nós passamos por algo na nossa vida que não conseguimos e pensamos assim, pronto, acabou, chega, é até aqui. É nesse momento que Deus entra em ação, mostrando para nós que Ele não quer apenas nos abençoar, Ele quer nos ter. Não adianta a bênção chegar até nós se a bênção for nos tirar da presença dEle. Eu não quero uma bênção que me venha tirar da presença dEle. Uma vez eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, se eu tiver que receber alguma coisa do Senhor, e essa coisa me tirar da Tua presença, então não quero. É forte, Brasil, não é? É forte. Não quero, Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que quando ela toca no altar, Deus estava esperando a oração daquela mulher, a mulher por muitos anos. Deus estava esperando que ela entendesse há muitos anos. Porque a primeira coisa que ela foi dizer no altar de Deus é, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para Ti. Imagina Deus lá em cima, minha filha, foi só agora que você entendeu isso? Irmão, presta atenção, Ana estava precisando de um filho para sarar a sua dor, Deus estava precisando de um sacerdote, profeta e juiz para trazer direção a um povo. Nós somos especialistas em diminuir as coisas de Deus. Por quê? Porque quando nós agimos com egoísmo, nós dizemos assim, Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me der, se o Senhor me der, vai ficar comigo. Vai ficar para mim. Tudo que o Senhor me der vai ficar para mim. Eu vou ficar tão feliz, Senhor, se o Senhor me der a bênção. Por quê? Porque vai me satisfazer. Olha só. Mas quando nós passamos por um sofrimento, meu irmão, em nome de Jesus, entenda. Quanto tempo faz você estar sofrendo? Raciocinou? Quanto tempo faz você estar passando por isso? Calculou? Agora olha só, eu quero fazer você entender. Deus estava precisando de um profeta naquele exato momento. Então nada foge do tempo de Deus. Eu quero que nós nessa noite saiamos daqui entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Pastor, como que eu consigo discernir o tempo de Deus? É quando nós chegamos a um limite emocional, espiritual, físico, que não conseguimos mais aguentar. É daí que Deus intervém. É daí que Deus intervém. É daí que Deus intervém. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo um tempo que Deus quer intervir. Que Deus quer intervir. Mas olhe só, Ana precisou entender que aquilo que estava sendo colocado no altar de Deus era honrar primeiro o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Ele está querendo nos levar ao entendimento. A resposta virá sobre a nossa vida quando nós entendemos e aprendemos a honrar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor não quer o resto, o Senhor quer a primazia. A primazia. Você já percebeu que nos dias de hoje nós damos o resto e queremos primícias? Você já percebeu? Eu dou o resto, mas Senhor, eu quero algo que o Senhor nunca fez na minha vida. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, Ele vai colocar você em primeiro lugar. Senhor, o filho que o Senhor me der, eu vou devolver para Ti. Quando ela entendeu, ela não entendeu assim, eu vou dar um filho. Não, eu vou dar um profeta. Vou dar um sacerdote. Vou dar um juiz. Não vou dar um filho. Um filho para mim. Mas para a nação, é alguém muito usado. E eu quero entender, fazer você entender em nome do Senhor Jesus. Para você é apenas a solução da sua dor. Mas para Deus é um instrumento para abençoar muitas outras pessoas. Nerecando orevasso, narácia, candarás. Agora vamos entender a problemática. Quando Ana disse assim, eu vou dar o primeiro. Você já percebeu o primeiro filho?
Você já compreendeu o primeiro filho? A grandiosidade do amor? Você já percebeu do primeiro carro? Qual foi o amor? Você já percebeu? Você já percebeu da namorada o primeiro amor? Você já percebeu que quando é o primeiro, o amor parece que é maior? Já percebeu? Para Ana, imagine Ana, o primeiro depois de muitos anos, entregar para o Senhor. Pastor, eu dou assim, pastor, mas eu dou do meio, vai pastor, dá muito problema, né? Eu dou do meio. Mas o primeiro. Agora vamos raciocinar aqui, ó. O primeiro minuto, ou o primeiro segundo, quando nós acordamos, para quem é? Ah, pastor, tem que olhar as mensagens. Você já percebeu que o primeiro, ó, vamos fazer uma estatística. O primeiro da vida, Facebook, Instagram. Está entendendo? Você já percebeu que o primeiro é sempre para nós. Se colocarmos o tempo de tudo, é equivalente ao tempo que Deus espera da nossa vida. É disso que estou falando. Colocar o Senhor em primeiro lugar na vida gera em nós uma disposição de negar a nós mesmos. Gera em nós uma disposição de negarmos a nós mesmos. Eu sei que muitos estão esperando Samuel, mas Samuel só vai vir quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Diminua o curso, o fluxo do sofrimento da sua vida. Diminua o tempo da prova. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que enquanto Ana estava ali orando e falando com o Senhor, bem baixinho, o homem entra e diz assim: está embriagada. Está embriagada. A Bíblia vai dizer para nós que aquele homem, mesmo sem entender o que estava acontecendo, a mulher diz: eu não estou embriagada, eu quero um filho. Eu disse ao Senhor que se Ele me der um filho eu vou devolver para Ele. A Bíblia vai dizer para nós que o sacerdote disse assim: então vai, seja feito conforme a sua vontade e o propósito específico de Deus sobre a sua vida, então seja feito. Agora presta atenção, irmão, ela sai dali com uma palavra profética. Ana conhecia Eli, presta atenção que eu vou dizer. Ana conhecia Eli. Eli tinha uma função naquela época de sacerdote, era o único intermediário entre criatura e criador. Quando o sacerdote, olhe só, quando o sacerdote lança sobre ela uma palavra, mesmo ela sabendo que Eli era o seu pastor, ela disse assim: eu creio. Sabe qual é o problema nos dias de hoje? O pastor não pode pregar. O pastor não pode profetizar. Ah, eu conheço pastor, conheço a família de pastor, conheço todo mundo pastor. Então o pastor falou porque ele sabe da minha vida. Aprenda algo em nome do Senhor Jesus. Eu estou exercendo um ofício nessa noite de transmitir a palavra profética de Deus. E se você crê e botar em prática na sua vida, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. O sofrimento do pastor, sabe o que é? O pastor está olhando para a pessoa e fala assim: ande assim, ande assim, ande assim, conforme a palavra do Senhor. Ah, o pastor sabe, anda contrário àquilo. Eu quero ver Deus purinho na sua vida. Eu quero ver você todos os dias testemunhando do que Deus faz. Eu quero ver o Senhor abençoando a sua vida completa todos os dias, todos os dias. Eu quero ver
isso aconteça, nós precisamos entender qual é a palavra profética que o Senhor nos envia. O sacerdote Eli olhou para ela e falou assim: pode ir para sua casa, minha filha, chega junto, vai nascer. Está entendendo? Naquele momento que ela sai, irmãos, naquele momento que ela sai, termina-se a festa e volta para as montanhas de Efraim, Ramat Zefaim. Chega na sua casa, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar a palavra profética para ser realizada. Não perdeu tempo. Agora o que eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, bote a palavra profética de Deus nessa noite em prática. Bote a palavra profética nessa noite em prática. Viva para Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar, honre ao Senhor. Mesmo em meio à dor, não recue, não retroceda. Mesmo em meio ao sofrimento, continue avançando. Eu tenho um grande amor por você e creio em nome do Senhor Jesus que quando você pega a palavra profética e começa a caminhar em cima desta palavra, Deus começa a abrir os céus. Em nome do Senhor Jesus, chega de viver num tormento de dor, que é só para entender um propósito. Chega. Coloque o Senhor em primeiro lugar, que Samuel vem vindo aí. Samuel vem vindo aí. E o que eu estou dizendo não é só você colocar Deus em primeiro lugar, entregar sua oferta e dízimo, porque muitas pessoas pensam que é ofertar e dizimar, está na igreja, isso, aquilo, outro. Não, irmão, é colocar Deus em primeiro lugar nas suas palavras, na sua atitude diária, a maneira que você trata as pessoas, conversa com as pessoas, você vive no seu trabalho, a maneira que você olha as redes sociais, a maneira que você vive, os palavrões que você fala. É isso que eu estou falando. Deus está querendo ter a primazia na nossa vida. Deus está querendo ter a primazia. Em nome do Senhor Jesus. Pega a revelação que Deus está dizendo nessa noite. Pega essa palavra profética, irmão. Entendo o que eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Eu não quero dizer apenas como Eli, porque Eli estava esquivando do seu compromisso sacerdotal. Ele apenas disse assim: então vai, já que você fez o propósito, se vira você. Eu não quero fazer igual Eli. Eu quero dizer para você no nome do Senhor Jesus, eu quero dizer com os olhos abertos, com uma convicção. Quando você começar a honrar ao Senhor em primeiro lugar, as coisas vão começar a ser geradas na sua vida. Aprenda o processo. Olha só, aprenda o processo. É você caminhar em cima de uma palavra e no processo Deus começar a mostrar que está se agradando de você. Está se agradando de nós. A Bíblia vai dizer para nós que depois de um ano, Ana voltou lá, já carregando Samuel. E todos nós sabemos que uma gestação são 9 meses. São 9 meses. Eu não sei se foi de imediato, eu não sei como foi, mas olha só. Aconteceu dela receber a palavra e colocar em prática. Passar 3 semanas, ela começar: nossa, mas estou enjoada. Eucana fala assim: você comeu demais, minha filha. Vai tomar um chá de bordo. Aí Vaiana bate o chá de bordo, bebe. Ó, passa 3 dias e fala assim: nossa, mas que canseira, que zonzura. Ih, mulher, deita aí um pouco. Penina fala assim: é verme. Olha só, entenda uma coisa que Deus vai mostrar para nós, irmão. Quando você começar a dizer assim: eu estou sentindo algo diferente na minha vida, eu estou querendo consagrar mais, jejuar, eu estou querendo ler mais a Bíblia, eu estou querendo mais evangelizar, eu estou querendo mais as coisas de Deus. Tem pessoas que vão dizer assim para você: ih, já começou a ficar louca. Está entendendo? Ó,
Passou na outra semana, Ana vai lá e vomita. Penina, estou dizendo que é verme. Ó, Eucana fica tranquilo, não sabe o que está acontecendo. Passa o tempo, Ana começa a olhar o espelho e fala assim: nossa, parece que tem uma barriga aqui que eu não tinha. Preciso parar de comer. Está entendendo? Olha só, processo. Sabe o que eu estou dizendo nessa noite? Se você entender o que Deus está dizendo para você, algumas coisas vão começar a sair fora do sentido, fora do normal. Vão começar a fazer, vai começar a passar coisas que você começa a dizer assim: eu não era assim. Eu não era assim. Sabe o que eu quero dizer em nome do Senhor Jesus? Como Ana, passou um período, talvez Ana olhou para si e falou assim: eu estou grávida. Estou grávida. Está vindo um filho aqui. Sabe o que eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda? Quando nós entendemos a palavra profética de Deus, nós geramos. Nós geramos. Alguma coisa nós geramos. Se nós entramos de uma reunião e saímos da reunião, parece que nada aconteceu, nós não estamos entendendo o propósito de Deus, nós nunca vamos gerar. Entenda o que eu estou dizendo. Sempre vamos estar lamentando a nossa dor, o nosso sofrimento. A partir do momento que Ana passou na presença de Deus e começou a ver que estava diferente, ela começou a dizer assim: eu estou grávida, porque eu criei na palavra. Eu criei na palavra. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, muita coisa vai começar a mudar na sua vida em nome de Jesus. Quando você estiver grávida de um grande avivamento espiritual, eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda que Deus está querendo, em nome de Jesus, gerar frutos de você. Frutos de você, Deus está querendo gerar frutos. Essa dor é o momento que você está passando para entender, amar a Deus. E eu sei em nome de Jesus que está sendo gerado algo na sua vida. Se coloque de pé, vamos encerrar, irmão, por favor. Eu vou para o monte ainda junto com os irmãos. Nós vamos sair daqui e vamos para o monte orar ainda. Olha só. Nessa noite o Senhor nos faz chegar a uma reflexão. Assim como Ana no ano seguinte leva o menino para ser apresentado, depois de desmamado, ela entrega o menino para Deus. Agora olha só, eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda um propósito de Deus nessa noite. Para que Samuel viesse nascer, ser gerado no ventre de Ana, Ana teve que se levantar. Ana chegou a uma conclusão dizendo assim: chega. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Deus te desafia a mudar nessa noite. Deus te desafia a se levantar. Como eu louvo a Deus por pessoas que mesmo em meio a uma crise, estão de pé fazendo a obra do Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui que estão passando tribulações terríveis, mas estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Estão de pé. Só espere uma palavra profética vir à sua direção. Só espere. Deus vai confirmar propósitos. Deus vai confirmar propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito estabelecido. A sua dor não é ponto final. A sua dor não é um sofrimento apenas. A sua dor é algo que Deus está permitindo para esclarecer algo a você. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Creia na palavra profética. Creia na palavra ministrada. Creia na palavra ministrada. Em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus gere em você aquilo que você queria ver com seus olhos. Sabe por quê? Porque nasce Samuel, ela entrega para o Senhor. Depois teve outros filhos que veio do ventre de Ana. Olha só. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida nesse momento, diante do altar do Senhor. Senhor, eu ministrei a tua palavra, e a tua palavra não mente. A tua palavra não precisa de interpretação humana. A tua palavra por si só gera em nós, Pai querido, um milagre.
e faz-nos entender um propósito, Senhor. Deus, assim como eu ministrei sobre Ana e sobre Eli, Eli estava conformado tendo 2 filhos, e Ana estava inconformada não tendo filho nenhum. Senhor, a tua palavra diz que Ana se dispõe a buscar ao Senhor por um filho, e Eli, Senhor, tendo 2, não intercede por eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venha sobre nós o temor do Senhor nessa noite, como o Senhor já usou a tua serva para ministrar a nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a função primordial dos pais é estar, Senhor, intercedendo pelos filhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, se porventura existe alguém que não gera, que venha gerar em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está na internet, que está pedindo ao Senhor um filho, Senhor, abre o ventre desta pessoa, abre o ventre desta mulher, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que venha, Pai querido, um tempo diferente na vida desta família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite, meu Pai, e que estão precisando, meu Deus, ver, gerar dentro de si algo maravilhoso, estão de pé diante da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, honra a fé desta pessoa, meu Deus, por misericórdia nós suplicamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esta palavra profética venha sobre a sua vida e que você veja os frutos da honra que você serve ao Senhor, a honra que você dá ao Senhor, que seja cumprido na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você espera e muito mais, em nome do Senhor Jesus, amém? Que esta palavra seja ministrada a cada um de vocês, e o nome do Senhor vá diante de cada um, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Não deixe ninguém roubar de ti esta semente, como a semente estava no ventre de Ana. Olha só que coisa linda, como a semente estava no ventre de Ana, e houve vida, porque ela creu na palavra profética. Então quero dizer assim, ó, seja curado em nome do Senhor Jesus. À medida que você faz igual Naamã desceu de mergulho 7 vezes, não ficou curado da primeira, mas não dispensou a palavra profética. Ele cumpriu a palavra profética até o último mergulho e viu curado o seu corpo da lepra. Eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda, em nome de Jesus, você tem uma palavra, ande em cima dela, em nome do Senhor Jesus, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, olhe adiante de você, o propósito de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, irmão, Deus vale a pena, aplaudir ao Senhor, porque Ele nos ama e tem um propósito estabelecido nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém?